Terapeuta, pensa aqui comigo. Imagina que você está recebendo o seu paciente para a sessão inicial, um paciente novo. Qual é o primeiro comportamento que você quer desenvolver e reforçar no seu paciente para que ele faça mais na primeira sessão e nas sessões seguintes? Galera, meu nome é Lucas Rigoni, eu sou psicólogo, sou professor e supervisor aqui na Eureka e na minha carreira como psicólogo eu já supervisionei muitos terapeutas iniciantes, estagiários em psicologia. Há 10 anos que eu trabalho com clínica e acho que uns 6 anos desses dando supervisão para uma galera. Vê se você concorda comigo. O primeiro comportamento que nós queremos reforçar no nosso paciente é o próprio comportamento da fala. Ou seja, você quer que ele fale mais em sessão. É através da fala e da nossa escuta que a gente coleta as informações, do relato, além das expressões, das emoções, dos sentimentos dele, mas predominantemente pela fala que a gente obtém essas informações, concorda? Então a gente quer reforçar esse comportamento de fala. Agora existem muitas variáveis, muitos detalhes aqui que podem atrapalhar essas primeiras sessões, essa chegada do paciente, para que ele se sinta confortável, para que ele goste de uma primeira sessão o suficiente para ele continuar o tratamento. E eu observo muito algumas questões que eu quero abordar aqui com vocês no vídeo de hoje. Então vamos partir desse primeiro ponto que eu falei para vocês. Nós queremos desenvolver e reforçar, ou seja, queremos dar reforço, para esse comportamento de fala do paciente. Então pensa o seguinte, precisamos estimular que ele fale, não colocando pontos finais nas falas dele, mas sim colocando adições, vírgulas, puxando mais o assunto. Pensa num exemplo assim. O paciente chega e diz assim, Lucas, essa semana tem sido mais ou menos assim, então eu tenho percebido algumas coisas e eu quero aqui trabalhar na terapia a minha autoestima. O terapeuta poderia dizer assim, autoestima? Legal! A nossa abordagem teórica aqui vai poder ajudar você. Sim, meio que botou um ponto final aí nessa primeira conversa. O terapeuta poderia também pegar os elementos da fala, as palavras, os termos utilizados pelo paciente e tentar desenvolver mais, tentar decifrar o que o paciente está querendo dizer, por exemplo, com esse termo autoestima. Então o paciente fala, eu queria trabalhar autoestima, Lucas. Eu poderia dizer assim, autoestima, fulano? Me explica um pouco mais. O que você entende por autoestima? Autoestima, você conhece alguém que tenha... Alguém ou algum famoso aí, alguma figura, algum personagem que tenha essa autoestima elevada, essa autoestima que você gostaria de desenvolver? Quando foi que você percebeu essa questão da autoestima, esse problema na autoestima para você? Nesse mês, nessa semana? Então a gente pensar nisso de ir puxando a partir dos elementos que ele traz na fala. Outra questão que eu observo bastante, galera, primeiras sessões. Para compensar uma certa, talvez, insegurança, para tentar lidar com uma certa ansiedade, muitos terapeutas iniciantes tentam passar muita técnica, fazer muita intervenção, ser até muito professorais, querer explicar muito. Então, isso muitas vezes, isso tem a sua função, claro, é muito importante a psicoeducação, as intervenções, dar as devoluções, os feedbacks para o nosso paciente, claro, isso faz parte do trabalho, mas nas primeiras sessões, intervenções em excesso, fala em excesso, psicoeducação em excesso do terapeuta pode ser até invalidante. O paciente pode se sentir desconfortável quando o terapeuta, nas primeiras sessões, toma muito o espaço da sessão para falar, para explicar. Isso, às vezes, pode ser... O paciente pode pensar assim, tá, eu entendi, mas não eu não queria aqui encontrar informações. Eu queria, nesse momento aqui, conhecer o meu terapeuta, conhecer a abordagem de trabalho. Eu queria poder falar. Imagina que muitos pacientes
nas primeiras sessões estão com uma ansiedade, uma angústia, foram lá, procuraram o seu número, o seu contato, entraram em contato aí com você e estão aí muitas vezes louco para falar sobre aquilo que está doendo, aquilo que está difícil. Imagina que o terapeuta ocupa, e isso acontece, galera, muitos terapeutas iniciantes, então cuidado com o excesso de intervenção, excesso de fala. Eu brinco que nas primeiras sessões é mais ouvir do que falar e fazer colocações, sim, principalmente a respeito do que você está entendendo, a respeito das expectativas do paciente com a terapia, explicar um pouco a forma como você trabalha, mas calma. A primeira etapa da psicoterapia é essa etapa de acolhimento. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje é o seguinte, e isso eu aprendi com a galera que faz podcast. Eu gosto bastante de assistir podcast e uma vez um desses produtores de podcast, um desses entrevistadores, ele falava assim, imagina que eu vou receber uma pessoa aqui e que eu não conheço essa pessoa muitas vezes ela é de uma área que eu não faço ideia do que ela faz. E eu tenho que desenvolver uma entrevista, eu tenho que fazer perguntas interessantes e desenvolver uma entrevista que dure bastante tempo e que prenda a audiência, que a audiência goste. Então tem que ser uma entrevista bacana. E uma entrevista bacana é aquela em que o convidado, ele fala. E para o convidado falar mais, ele tem que se sentir confortável aqui no meu podcast. Na nossa clínica, tem muita semelhança nesse lado. O nosso paciente precisa se sentir bastante confortável, o terapeuta também, mas principalmente o paciente que está chegando aqui, conhecendo, né, a psicoterapia, ele precisa se sentir muito confortável para falar. E sentir-se confortável, ele precisa perceber que ele está em um ambiente e falando com uma pessoa que principalmente não vai julgar, não vai tomar decisões por um julgamento que faça da fala do outro. Ah, mas Lucas, tá, isso aí é tranquilo pra mim, eu sei que a gente deve tentar evitar julgar, né? Ou melhor, porque o pensamento vem, né? Às vezes pode ser que a gente julgue sem querer uma coisa que o outro falou, mas da gente não tomar decisões por esse julgamento, o pensamento automático que surgiu na nossa cabeça, evitar tomar essas decisões, né, claro, mas Lucas, beleza, isso aí eu já sei, eu já entendi, mas gente, cuidado, às vezes uma intervenção em excesso, às vezes aquilo que eu estava falando antes, o terapeuta pega o espaço para ele, começa a falar demais, isso pode soar como julgamento também, pode soar como uma invalidação para o paciente. Então imagina o paciente, ele tá com angústia, tá com a ansiedade dele, ele quer falar bastante, e o terapeuta começa, porque isso, porque aquilo lá, porque o Aaron Beck aqui, que é o cara que fundou a TCC, ele já falava isso, daí num outro livro ali você vai encontrar assim e tal, e às vezes o terapeuta, ele pensa assim, nossa, eu tô fazendo muito trabalho aqui, eu tô ajudando bastante, né, mas aí o paciente, a gente não perguntou para ele, não explorou muito, o paciente tá ali querendo falar mais, e ele pode se sentir julgado. Outra coisa que passa muito despercebido e que eu vejo isso com a prática, tá? Os pacientes podem sentir o seguinte, podem sentir assim, então tem um suposto saber, né? Tem um saber da psicologia que o Lucas aí tá me falando tanto, né? Ele tá falando. Então tem um saber aqui e o meu problema é porque eu não tô nesse saber. Eu tô aqui e aquele grande saber tá aqui. Então é porque eu não tô aqui. Eu vou ter que estudar bastante, eu não estudei nada. É por isso que o meu problema tá assim. E não é por aí, né? Não é porque ele não sabe teoria, porque ele não sabe o conhecimento. Ele vai precisar fazer um processo terapêutico. Um processo esse muito que envolve, sim, conhecimento, mas envolve muito o contato com a experiência dos seus sentimentos, das suas emoções. Por isso, esses pontos iniciais aqui que eu falo para vocês nas primeiras sessões. Isso vem de muita leitura, mas principalmente de muita observação e prática. Quando eu falo para vocês que eu supervisionei muita gente, mas mais de 200 alunos em processo inicial, é para eu dizer para vocês da dedicação que eu tenho nesse ponto. Eu acho que hoje em dia é uma das tarefas que eu mais amo, que eu mais gosto na minha profissão, que é orientar psicólogos que estão iniciando e psicólogos também avançados, que sempre há coisas para a gente iniciar ou reiniciar. Eu falo para os estagiários, falem bastante em supervisão, porque
eu gosto de revisitar temas da faculdade, temas às vezes básicos que vocês trazem aqui e que é legal a gente revisitar o básico. Então você, terapeuta avançado que viu esse vídeo aqui, revisita esses básicos. Às vezes a gente acha que, nossa, minha primeira sessão ela tá ótima já há muito tempo. Dá uma revisitadinha nas primeiras sessões, dá uma visitada nos nossos vídeos aqui, nos vídeos lá no nosso Insta também, no Eureka Terapeutas. Você vai ter bastante material para você estudar e para você retomar, tá? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Como eu falei para vocês, eu gosto bastante de orientar os terapeutas, então qualquer dúvida que tenha ficado, manda nos comentários. Me procura por aí, procura algum outro colega aí da Eureka, o Dani, que também tá lá comigo no Eureka Terapeutas, o Luiz, tá? Procura a gente aí, pode tirar suas dúvidas. A gente abre caixinha de pergunta quase que todos os dias. Se não for todos os dias, vai lá, vai ser muito legal eu saber assim. Vi seu vídeo no YouTube, a gente precisa agora que a gente tá no início desse canal, ter um pouco mais desse tipo de informação. Vi seu vídeo lá no YouTube, achei bacana, vim aqui fazer uma pergunta, tá? Um grande abraço, gente, até a próxima.